Olá, passando aqui para te deixar uma rápida palavra. E a rápida palavra se encontra no capítulo 3, o verso 16 do livro de João, onde mais uma vez nós lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E veja, eu quero tocar mais uma vez na palavra filho, e eu vou explicar por quê. Em alguns posts nós comentamos aqui que Deus não é nome, que Deus é título, e um título que a Bíblia nos ensina que só pode ser atribuído à Santíssima Trindade, à Tridivindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na ocasião nós dissemos que Deus sempre existiu, que eles sempre existiram. E como é que nós podemos dizer que um é filho do outro? Na verdade nós não podemos, mas eu quero explicar mais ou menos em poucas palavras o que isso significa. A profecia diz, a Bíblia nos afirma, que essas três pessoas, ao criarem os seres humanos, essas três pessoas que são oniscientes, elas sabiam que os seres humanos pecariam. E estas três pessoas elaboraram um plano de resgate. Essas três pessoas fizeram um plano de salvação para que quando Adão e Eva, infelizmente, viessem a pecar, eles pudessem salvá-los. E para que nós entendêssemos que cada uma destas três pessoas teriam uma parte a desempenhar no plano de salvação, que cada uma dessas pessoas teria uma hierarquia para poder desempenhar no plano da salvação, é que se estabeleceu então a ideia de Pai, Filho e o Espírito Santo. Uma destas três pessoas, no caso Jesus Cristo, deixou por um período a sua divindade, ou colocou de lado a sua divindade por um período, foi introduzido no ventre de uma virgem, e isso nós não podemos entender ou explicar com clareza, mas a Bíblia afirma que isso aconteceu. Então nasceu da Virgem Maria e viveu aqui durante 33 anos. Conheceu as dores humanas, os limites humanos, e morreu como sendo o nosso Salvador, foi ressuscitado, ascendeu aos céus e hoje está à direita de Deus, desempenhando um papel crucial no plano da nossa salvação. Então, para que nós entendêssemos que cada uma dessas pessoas desempenharia um plano fundamental no processo da nossa salvação, é que se estabeleceu que um seria o Pai, um seria o Filho e outro seria o Espírito Santo. E veja, aqui na Terra fica fácil nós entendermos isso quando nós pensamos, por exemplo, na família ou no trabalho. Por exemplo, na família nós temos o pai com as suas responsabilidades, a mãe com as suas responsabilidades, os filhos com as suas responsabilidades, e eles fazem parte de uma única família. Nós também temos, de repente, em uma empresa, o patrão que tem suas responsabilidades, os gerentes que têm as suas responsabilidades, os funcionários com as suas responsabilidades, e cada um deles representa uma empresa. E nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que representam, que são o único Deus, e cada um deles representam, ou seja, cada um deles desempenha um plano especial para a nossa salvação. E nesse plano Jesus Cristo foi o que se tornou carne, habitou entre nós, morreu por nós e se tornou então o nosso Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não se agarrou ao espectro de ele ser Deus, mas se esvaziou dele mesmo a ponto de se tornar um ser humano para morrer uma morte de cruz a fim de salvar a mim e a você. E esse amor não se explica. Na eternidade nós estudaremos a respeito disso. Que essa palavra te alcance, que essa palavra te faça feliz,
e que essa palavra produza frutos muito positivos para a sua relação com Deus. Um forte abraço.